Concedo a palavra ao senhor André Laísta, presidente do Stand With Us Brasil. Falar? Sim. Bom dia a todos, senador Jacques Wagner, cumprimento o senhor e, através do senhor, todas as autoridades presentes, deputados, senadores, embaixador, grande amigo Daniel Zonshine, cumprimento o senhor e também, através do senhor, todos os embaixadores e diplomatas estrangeiros presentes nessa sessão tão importante. Eu sempre começo falando a respeito do Holocausto, principalmente em sessões como essa, lembrando a história do meu avô. Diferentemente de algumas outras pessoas que falaram antes de mim, eu sou a terceira geração, não sou filho, mas sou neto de sobrevivente. Meu avô, Chaim Leist, foi levado ao campo de extermínio de Sobibor. Não era um campo de concentração, era um campo de extermínio. A gigantesca maioria das pessoas que chegavam no campo morriam no mesmo dia em câmaras de gás. Um senhor velhinho, quando meu avô chegou na estação, disse ao meu avô: diga que você é jardineiro. Quando ele saiu do trem, ele disse que ele era jardineiro, colocaram ele de lado e ele ficou trabalhando no campo durante 6 meses, misturando as cinzas dos mortos dos fornos com a terra. 6 meses depois, assim como teve a revolta do gueto de Varsóvia, que é a data que nós lembramos hoje, teve também um levante, uma revolta no campo de Sobibor. Em torno de 15 a 20 judeus, incluindo meu avô, eles fizeram uma revolta e assassinaram os 11 membros da SS que tomavam conta do campo. E conseguiram romper os portões e fugiram pela porta da frente. 300 pessoas fugiram, em torno de 55 pessoas sobreviveram, entre elas o meu avô. Senão, eu não estaria aqui contando essa história para os senhores. A gente fala a respeito do antissemitismo e da necessidade educacional de nós lembrarmos e educarmos a respeito do Holocausto e do antissemitismo para as próximas gerações. O trabalho é pedagógico, mas a gente precisa sempre lembrar também que o antissemitismo não começou na época do Holocausto. E aqui lembro as palavras do rabino já falecido Jonathan Sacks, o ex-rabino-chefe da Inglaterra, que falava que os judeus eram odiados na antiguidade por causa da sua religião, passaram a ser odiados depois por causa da sua raça, e hoje são odiados por causa do seu Estado-nação. Muitos falam que Israel foi fundado por causa do Holocausto, mas isso é um erro. Na verdade, Israel foi fundada apesar do Holocausto, uma vez que muitos judeus já haviam imigrado para a região dezenas de anos antes da fundação do Estado e dezenas de anos antes do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial começar. Alguns historiadores dizem que se Israel existisse antes do Holocausto, o mesmo não teria acontecido ou não teria acontecido com a mesma intensidade. Milhões de judeus não tinham para onde ir. O mundo, durante a Segunda Guerra Mundial, estava dividido em 2 blocos: lugares onde judeus não podiam ir e lugares de onde judeus não podiam sair para serem assassinados. Acho que o trabalho de a gente lembrar o Holocausto serve para todos nós, no mundo inteiro, em relação à perseguição a todas as minorias, aqui e ali, hoje, ontem e amanhã, para não esquecermos jamais o que o ser humano teve coragem de fazer com o seu semelhante, e que a luta contra o racismo
é uma necessidade constante e interminável. Se o Holocausto, e eu digo isso sempre em palestras e aulas pelo Brasil, se o Holocausto foi o momento mais escuro da história do povo judeu, a fundação de Israel, que esse mês celebra 75 anos de independência, é, sem dúvida alguma, o acontecimento positivo e alegre mais importante da história do povo judeu nos últimos 2000 anos. E eu gostaria de lembrar, então, algo muito importante, que recentemente, alguns anos atrás, e o Brasil já é membro observador do IHRA, do International Holocaust Remember Alliance, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto, que define uma definição de trabalho contra o antissemitismo. E lá está, em um parágrafo, que a negação do direito de existência do Estado de Israel é considerado forma de antissemitismo. Eu vou repetir aqui, porque muitas vezes, senador Jacques Wagner, nós escutamos discursos políticos no Brasil, inclusive de oficiais eleitos, que negam o direito de existência ao Estado de Israel. Eu não estou me referindo a críticas, a políticas de governo, eu estou me referindo especificamente à negação do direito de existência do Estado Nacional. E, por fim, eu queria dizer, em memória a Yom HaShoah, nessa respeitada Casa do Povo, que lembro a vocês 2 lugares importantes em Israel, um lugar que vivi durante 10 anos. O primeiro lugar que eu gostaria de lembrar a vocês é o Monte Herzl. É o principal cemitério militar do Estado de Israel, que está numa montanha maravilhosa na capital do país, Jerusalém. Lá estão enterrados soldados caídos nas guerras de Israel. Este lugar nos lembra o preço de termos Israel. E não muito longe dali está o Yad Vashem, o principal museu do Holocausto do mundo, que nos lembra o preço de não termos Israel. Yeh Zichronam Baruch, muito obrigado.